Contribuir um pouquinho com essa massa, né, esse elemento de ligação com tudo que o pessoal já apresentou até agora, porque, poxa, cada caso um caso diferente e cada caso com uma contribuição exponencial diferente. Então a ideia aqui é não ser mais do mesmo, mas conseguir fazer um elemento de ligação com tudo isso. Não era o esperado, mas acho que vai fazer total sentido. Antes de apresentar um pouquinho, de falar, enfim, até meu nome, que inclusive foi muito bem pronunciado pela primeira vez, obrigado. O que eu gostaria de mostrar para os senhores aqui é um sistema de gerenciamento através do qual nós obtivemos um aumento de 90% de previsibilidade de eventos internos e externos à empresa. Isso é uma coisa fantástica não só para nós, mas para o cliente que utiliza o nosso serviço. A Estação Delta nasceu em solo maringaense. Ela tem 5 aninhos, está engatinhando apenas, e ela nasceu, acho que vocês vão concordar comigo, no pior período da história recente da humanidade. E nós trabalhamos, inclusive, num dos setores mais prejudicados durante esse período, que é o setor de prestação de serviço. Nós ousadamente chamamos, né, roubando aí uma frase do amigo que apresentou primeiro o Hub do Cidade de Aruna, ousadamente tratamos esse termo, conexão humana de qualidade, não simplesmente uma terceirização de mão de obra. Mas o que nós fazemos é isso, trabalhamos com 3 verticais de atuação: portaria e controle de acesso, a parte de emergência com bombeiro civil, socorrista, guarda-vidas, técnico de enfermagem, a parte de zeladoria com profissional de pequenas manutenções, oficial de limpeza, serviços gerais. E somos conhecidos aí tanto por nossos colaboradores quanto por nossos clientes como uma empresa com zero tolerância ao desalinhamento cultural. Isso faz bastante diferença e é o que tem feito nosso nome nesses 5 aninhos de carreira. Nesses 5 aninhos nós obtivemos um crescimento auditado de 3.500%, através dessa metodologia que eu gostaria de apresentar para vocês. Logo no início da nossa história, ainda engatinhando, né, no começo de tudo, a gente se depara com 3 grandes monstros, que eu acredito que quem está na mesma área que nós vai concordar comigo que ele é comum a todos. O primeiro deles, trouxemos aqui como dados fragmentados, e a gente chama até um outro nome disso, que é uma falta de conhecimento institucional. O que é isso? Eu não tenho memória de uma situação para outra, de um profissional para outro, de um turno de trabalho para outro. Até agora a gente aprendeu sobre o lugar, aprendeu sobre produto, aprendeu sobre inovação de processo, e aqui eu estou trazendo um pouquinho diferente, estou trazendo sobre pessoas. Mas é isso que a gente trabalha, esse é o nosso maior ativo de valor, pessoas. E a gente tem dados fragmentados, perde memória institucional. Eu preciso perguntar, por exemplo, para um profissional o que aconteceu no turno dele. Isso não existe, na nossa concepção é uma loucura, isso não é aplicável. Eu vou até trazer um termo aqui que pode ser comum a quem utiliza a mão de obra terceirizada ou quem presta serviço, né, de mão de obra terceirizada. Já ouviram falar essa frase: eu preciso amanhã de um porteiro aqui, mas viu, traz o João, porque o João conhece o meu negócio, porque o João já conhece as pessoas aqui. Toda vez que o meu cliente precisa daquele profissional, ele não precisa de mim, porque eu não tenho memória institucional para servir ele na mesma qualidade, independente do profissional. Essa foi a primeira dor de cabeça que a gente teve. A segunda dor de cabeça é a falta de provas auditáveis. Existem profissões, existem situações que obrigam a ter um registro de ocorrência, ter um livro de ocorrência onde fique tudo mapeado, os eventos que acontecem. E nós adotamos isso por padrão na empresa em todas as funções. Todas as funções, desde o primeiro dia de trabalho, lá em 2021, 5 aninhos atrás, todos os turnos de trabalho possuem registro. E isso gera uma memória institucional incrível. Só que, por outro lado, gera um baita problema gerencial. Eu preciso tratar toda essa informação. E isso era feito de maneira braçal. Aplicando esse método que eu vou apresentar aqui para os senhores, a gente acaba com a falta de provas auditáveis. Porque a forma como a gente registra esse dia a dia do profissional, ele é um registro legalmente aceito. Eu não preciso mais que o profissional fique fazendo apontamentos em um livro de ocorrência. Eu não preciso mais gerar um registro à parte. Simplesmente o turno dele vai acontecendo. E o próximo profissional, com menos treinamento do que o mercado normalmente aplica, consegue levar o turno dele da mesma maneira. Para resolver esses 2 primeiros problemas, normalmente o mercado cria o terceiro, que é o que a gente descobriu logo de cara: a burocracia inflada. É um back-office extremamente grande, colaborador pra caramba, um monte de supervisor operacional, bastante gente trabalhando para fazer a operação funcionar. E a gente entendeu que isso aqui é um custo tremendo.
e é um baita prejuízo para nós e para o nosso cliente, porque a gente precisa repassar isso para o cliente também. Para trabalhar com back-office enxuto, a gente precisa que a operação ocorra nos mínimos detalhes. E aí que entra essa maneira de gerenciar. A gente chama internamente isso de Shield OS, é no sentido de escudo operacional mesmo. Como funciona isso? Tudo que acontece dentro da empresa, sendo dentro da sede ou dentro das unidades dos clientes, é registrado com geolocalização, que eu tenho um rastreamento absoluto de cada ativo. Eu não falo ativo só do ser humano não, que é o principal ativo nosso, né? Mas eu falo ativo de equipamento. Há um controle aqui, alguém pegou esse controle emprestado, vai existir esse registro lá nesse sistema que pegou esse controle emprestado. Eu estou falando de sistema aqui, às vezes a gente acaba pensando em software, né? A gente tem sim um software que ajuda nisso, mas o software ele é a consequência. A gente faz isso já desde o início de forma manual. De maneira que, se por um acaso, né, ficarmos sem aí a rede mundial de computadores, a gente consegue retomar isso de maneira analógica. E esse é o grande conhecimento institucional da empresa. Então, tudo com geolocalização e com monitoramento em tempo real, onde o cliente tem, aí sim, através de um software, um acesso executivo instantâneo no frontline da operação. E ele pode, inclusive, interagir com essa operação, criando tarefas para o profissional ou fazendo simplesmente pesquisa sobre turnos anteriores sem ter necessidade de ficar entrando em contato com a empresa. Aí você imagina na diretoria de um grande negócio, né? Eu vou até usar o exemplo como os colegas já citaram, do próprio Cidade Anônima. Estou apresentando o porquê de um determinado investimento e aí os outros diretores estão me questionando sobre alguns valores, entendendo o que está acontecendo, e eu consigo simplesmente fazer uma pesquisa no meu próprio celular e entender aonde foi, de onde veio, porquê, quem aprovou, ter toda a rastreabilidade disso. A grande tacada desse negócio todo é que a gente tem o que a gente chama de DNA tecnológico, né, que conversam duas coisas aqui. É uma convergência perfeita que a gente chama. Conversa a governança com compliance. Absolutamente todos esses registros, eles são feitos em blockchain. Então, eles são, todos eles criptografados, todos eles inalteráveis. Se algum operador, por um acaso, escreveu com um erro de português lá, uma ortografia é diferente, ele é obrigado a gerar um novo registro, mas aquele anterior não vai ser apagado. E isso gera uma memória institucional incrível. E a gente, claro, assim como acho que 99% das empresas do mercado hoje utiliza IA também, mas não utilizamos a IA para tomar decisões. Utilizamos a IA simplesmente para entender a sequência de eventos e conseguir gerar uma espécie de previsibilidade. Como nós temos 5 aninhos trabalhando dentro desse mesmo método, embora no passado tenha sido analógico e hoje totalmente digital, nós temos muito eventos repetitivos, isso é natural. Determinadas épocas do ano, período sazonal, determinado fluxo de pessoas, comportamento de pessoas, e pessoas é a coisa mais difícil do mundo de gerir, né? A gente consegue entender que eventos vão acontecer novamente, ou entender a gravidade desses eventos. E aí a gente consegue antecipar para o cliente. Dessa maneira, distorcer um pouquinho, mas dá para apresentar, nós obtemos 4 grandes quadros aqui. Um ROI médio, isso auditado, de 4:1, então temos um retorno sobre investimento para o cliente de 4:1. Isso na prestação de serviços é uma coisa extraordinária, pelo menos aqui para nós, no nosso mercado. É muito difícil você comprovar o retorno de investimento sobre pessoas, e nós conseguimos mostrar isso para o cliente, onde está gerando economia, onde ele está deixando de gastar. Até uma questão de passivo, né, que entra no último quadrinho ali, nós temos uma ausência absoluta de processo judicial, todas as operações auditadas, um passivo realmente blindado, nenhuma reclamação de cliente, inclusive, em 5 anos de empresa. Nós temos uma redução de 75% em horas extras, depois da implementação, aí sim vem do software, porque o profissional não precisa mais passar ocorrência a limpo, não tem mais escrever em livro. Tudo que acontece naquele momento, ele simplesmente clica num botão e está salvo. Aquela ocorrência fica registrada e não tem que ficar descrevendo em detalhes depois, salvo com geolocalização e com imagem, está resolvido. E aí sim, o que eu apresentei no início, 90% de previsibilidade, porque a gente consegue uma antecipação aos eventos. O que nós, eu vou até usar o mesmo termo de novo, né, ousadamente chamamos o novo padrão de confiança. Quando se lida com pessoas, se constrói confiança. É sobre isso que a gente trabalha. Acho que todas as empresas, mesmo que trabalham com produto, trabalham sobre confiança. Eu preciso dessa confiança. O que a gente faz é entregar essa estrutura de governança já com a confiança intrínseca para o cliente, de maneira que ele consegue buscar lá atrás, na retaguarda, buscar com outros clientes e entender que realmente a coisa está funcionando da maneira como a gente apresenta. O que eu gostaria de deixar para vocês, para finalizar, como mensagem. Todo mundo olha, né, para o mercado com um certo receio, acho que isso é uma coisa natural. A gente vive uma era emergente, não só de tecnologia, né, mas uma era emergente. A Estação Delta escolheu olhar para esse mesmo mercado
e pegar dados, criar processos e mapear tudo isso. O que eu deixo de questionamento para nós, e eu incluso aqui, não é o quanto custa o processo de inovação, mas o quanto custa decidir continuar sempre fazendo do mesmo jeito. Muito obrigado.